somos indivíduos, mas ao mesmo tempo, num divino paradoxo, somos um. É descobrir como este conceito deixa de ser teórico e passa a ser aplicado na nossa vida individual. O processo de unificação, ele parte da individualidade, ele se mantém na individualidade e por um conceito que não se define, ele apenas se experimenta, essa consciência vai se unificando naquilo que já é um. Então vejam como o conceito por si só já é paradoxal, mas ele é real. É um conceito que foi extensamente vivido, extensamente exemplificado, demonstrado e proposto para nós todos, por todos os grandes mestres, por todos os grandes avatares. E essa noite é uma noite, num momento específico do ano astrológico que nós passamos. Eu vou voltar a esse tema, o tema da semana passada, que enfocou a misericórdia nesse nosso processo possível de unificação, de libertação, de ressurreição, no conceito mais profundo dessa palavra. A ressurreição não é sobreviver à morte física. Sobreviver à morte física, o Espiritismo fez um grande trabalho no século XIX de deixar claro para quem queira, quem tenha boa vontade de olhar sem um olhar negacionista, sem um olhar numa falsa ciência, deixou claro e continua deixando claro, né, que a sobrevivência à morte física é um fato, a morte física é apenas um processo dessa grande vida, mas quando a gente fala em ressurreição verdadeira, nós estamos falando em estado de consciência. Então, este processo de unificação, esse processo que a individualidade se funde sem se perder numa unidade, né, indefinida, numa unidade em que você fica sem nenhum ponto de entendimento, ao contrário, a individualidade se funde e esse estado não se pode definir, mas esse estado não nos faz desaparecer no nada, como tem muita gente que tem medo. Esse é o nosso propósito. E esses grandes avatares, todos eles, eu sempre aponto, né, gente, vocês sabem disso para aquele que está aqui atrás, né, o mestre crístico de Nazaré, nos deixaram todos eles muito claro que nós somos um e que precisamos entender o que é esta soma, como está dizendo, somados todos seremos um. Como é que a soma de muitos dá um? Como é que esses muitos se fazem um sem perder a sua individualidade ou ganhar ou fazer com que essa individualidade cresça a um ponto que nós, vou repetir, não podemos definir ainda no estado de consciência que nós vivemos. Então, gente, quando a gente vai conversando sobre isso, nós vamos procurando entender e não apenas teorizar sobre isso, mas procurar perceber o que isso pode nos trazer para a vida como instrumento de trabalho, como portal de realização, como caminho efetivo de chegarmos àquilo que nós todos queremos, que é a felicidade. Felicidade é algo que transcende em muito as nossas necessidades no mundo físico, apesar de incluí-las também. Ninguém aqui diz que a felicidade não se deve conseguir também no mundo físico, mas querer a felicidade, realizar a felicidade, é entrar num estado de consciência onde nós percebamos a unidade. E aí nós estamos incluindo os outros, estamos incluindo aqueles que ainda não estão dentro desse estado, estamos realizando atos para que essa inclusão seja efetiva. Então, aquelas pessoas que são marginalizadas na sociedade passam a ser vistas como irmãos para os quais nós temos que estender as mãos e trazermos, não como a piedade de um maior para o menor, mas como um movimento de amor de iguais que estão em estado no mundo físico aparentemente inferiorizados, estão com fome, com sede, com doenças, e trazermos a eles para uma igualdade de consciência, não é? E aí vejam a sutileza do processo, né? Na individualidade, na pluralidade, não temos uma igualdade burra, mas temos uma igualdade onde comanda a consciência, e onde todos vão realizando esse trabalho num fluxo muito harmônico. Então, gente, o nosso trabalho, o grande trabalho, é, sim, entrarmos dentro desse campo infinito da nossa consciência
divina e dali tirarmos todas as forças para realizarmos aquilo que vai tomar a forma de sentimentos, o amor principal deles, de sentimentos, de pensamentos, criando, através do pensamento, processos que vão desaguar no mundo material pela palavra e pelos atos, pelas ações físicas, para que essas nossas ações e esses nossos atos mentais e a nossa palavra sejam criadoras de harmonia, sejam criadoras de estado que se reflitam em saúde, se reflitam em igualdade, vamos chamar assim, uma igualdade que vai trazer a diminuição das diferenças, da marginalização, da dor que vive a nossa sociedade. E esse processo está disponível para nós. Está disponível para nós o tempo inteiro. Isso é um paradoxo. E que bom quando surge um paradoxo, porque quando surge um paradoxo a gente vê assim, temos que alargar a nossa consciência para perceber que o conflito do paradoxo se resolve num plano superior. Né? Quando eu vejo um muro na minha frente, ou eu vou derrubá-lo, ou eu salto. Quando eu salto, faço um salto de consciência, nós podemos entrar em campos superiores através dessa consciência de ação verdadeira dentro de nós, e agindo dentro de nós estaremos abrindo um portal para agir no mundo, ainda que as nossas ações exteriores não sejam tão espetaculares, tão evidentes. Nós não precisamos ser grandes pessoas, com grandes poderes econômicos, com grandes poderes intelectuais ou sociais, porque esse processo da vida de relação é apenas a ponta de um iceberg. O nosso movimento interno, independente da posição que eu esteja nessa sociedade, vai ter muito efeito. A gente precisa acreditar nisso, que qualquer movimento que nós façamos dentro de nós se reflete nessa igualdade primordial, na imagem e na semelhança com o divino, e, portanto, vai se refletir na expressão social. Ainda que eu não tenha uma expressão no mundo físico aparente grandiosa, o meu trabalho interno vai ter um efeito poderoso dentro desse sistema, porque nós vivemos dentro de um sistema. A teoria dos sistemas, quando surgiu no século XX, por um biólogo, Ludwig von Bertalanffy, nos trouxe um instrumento de compreensão da vida fantástico, nos clareou a visão para entendermos que, como num sistema, estamos todos conectados. Vivemos num sistema complexo, extremamente complexo, mas que possui uma essência de unidade. Agora, isso, em teoria, é muito bonito. O que nós precisamos ao aceitarmos essa visão e essa teoria, fazermos movimentos para trabalharmos dentro de nós e conseguirmos fazer com que esse processo todo se reflita. Ele vai se refletir nas nossas vidas pessoais. E mais, se nós fizermos bem feito, se nós fizermos com o entendimento dessa unidade que a gente já está falando aqui, com o entendimento de um processo de igualdade essencial, de um processo de poder que nós temos no pensamento, na palavra e nos atos, nós estaremos agindo no sistema como um todo. Isso foi trazido como verdade por todos os grandes avatares e foi por eles vivido. Já é tempo de nós despertarmos, gente? Já é tempo de nós despertarmos para estados superiores. E aí, voltando, nós estamos vivendo agora momentos graves que nos dão, todos esses momentos, condição de voltarmos o nosso olhar para esse processo verdadeiro que está por detrás das aparências da vida. E podermos, fazendo assim, modificarmos essas aparências da vida a partir da nossa consciência que despertou. E aí, gente, como é que faz, Como é que a gente trabalha com isso? Isso é muito grandioso, isso é impossível de atingir. Nós temos exemplos à nossa volta de todos esses grandes seres de que isso é possível. E a gente está falando aqui, falamos hoje de uma especificamente clara,
Clara de Assis, que foi a companheira, é a alma gêmea de Francisco de Assis. O que os dois conseguiram demonstra para a gente o que os dois conseguiram realizar como dois seres naquele momento histórico em que viveram, deixa para a gente uma mensagem e também deixa um mapa, porque eles vão refletindo, como todos os seres que seguiram esse ser que está aqui, o processo que ele disparou, o grande processo que ele disparou, o poder absoluto do amor quando se liga a esta consciência desperta. Quando isso acontece, nós somos capazes de realizar grandes obras, ainda que não apareçamos como Francisco, como Clara. Clara, naquela época, também a gente vai entender, eles apareceram ali, né? Na Úmbria, na Itália, mas vejam hoje, são conhecidos mundialmente nesse sistema em que vivemos, porque as suas ações vão se refletindo e vão criando força, força viva, força de realização. Clara de Assis era uma menina, 12 anos mais nova do que Francisco, que se encantou por ser uma alma gêmea dele, certamente já caminhando com ele de muitas vidas, se encantou por tudo aquilo que ela via naquele ser. O seu amor por ele fez com que ela, em algum momento, fosse tomar a atitude que ela tomou. Francisco, que vinha de uma vida que nós já falamos aqui, sempre falamos, né? Que para nós é sempre um exemplo, porque a vida de Francisco até os 25 anos foi uma sucessão de enganos em todos os níveis, e de repente aquele ser tem um despertar e começa a fazer um movimento para que esse despertar se expresse numa obra que era específica para aquele momento histórico em que ele vivia, né? Na Igreja Católica, que estava naquele momento começando a se tornar uma potência absoluta, né, política, e os papas não eram mais do que chefes de Estado, e aparece alguém que vai reviver a mensagem do Cristo. Clara compreendeu isso com muita clareza, para a gente ser redundante, e ficou ali, 12 anos mais nova do que ele, uma criança, e num determinado momento ela toma uma decisão poderosa. Começa a conversar com Francisco, Francisco vai instruindo Clara, ela diz que ela quer sair para segui-lo, isso demora algum tempo de encontros à noite, que eram intermediados por pessoas que moravam na casa de Clara, que era filha de nobres de Assis. E um dia, um belo dia, Clara, isso dizem que foi na época de um domingo de Ramos, ela assiste uma missa com seus pais ainda, numa igreja, dentro da sua riqueza, de filha de nobres, né, pessoas poderosas da cidade de Assis, e à noite ela sai. Ninguém sabe como ela conseguiu varar uma porta da cidade, porque essas cidades todas, como era Assis, eram muradas com portões, e ela rompe aquele portão, ninguém sabe se alguém abriu ou foi, e se embrenha numa floresta. Porque eu já disse para vocês aqui, Assis fica ainda, né, no contraforte de um monte, dos montes Subásio, na Úmbria, e embaixo tem uma grande planície, que na época de Francisco de Assis era totalmente coberta de florestas. Lá no meio, numa igrejinha conhecida como a Porciúncula, Santa Maria dos Anjos, os franciscanos tinham construído a sua comunidade ao redor desta capela. E nós falamos aqui no dia 2 do grande perdão de Assis, quando Francisco abre aquele portal, né, que está aberto até hoje dentro do grande agora. Mas já estou falando uma coisa que a gente vai falar hoje sobre o agora, o poder que existe em nós entendermos o que seja o agora. Francisco abriu aquele portal e eles estavam ali na Porciúncula. Clara vara aquela floresta na noite, sem medo nenhum, e chega na Porciúncula e se entrega a Deus pelas mãos de Francisco de Assis, que corta os seus cabelos, e daí ela vai criar a sua ordem, a ordem franciscana, a segunda ordem franciscana das mulheres, das irmãs Clarissas, chamadas depois de Clarissas, mas a ordem feminina, que vai ser, Clara, ela vai ficar em San Damiano, que é o local onde, no primeiro momento, aquele crucifixo falou com Francisco. Ele, Francisco, constrói para Clara, com seus companheiros, um retiro, um mosteiro.
aonde ela entra e de onde ela só vai sair para aquele grande encontro com Francisco. Depois de muitos anos, os dois se revêem na Porciúncula, onde ela fez os seus votos, né, de entrega a Deus, e ali os dois, com companheiros à sua volta, entraram num estado de samadhi, de êxtase, em tal grau que se acendeu uma luz astral, real, física, vista por todas as pessoas. E essa luz foi tão forte, lembra para vocês que eu falei que a Porciúncula fica numa planície e Assis fica num contraforte da montanha? Lá de cima de Assis você enxerga a Porciúncula. E naquela época o que eles viram, os habitantes da cidade de Assis, foi um grande fogo, como se tivesse a floresta pegando fogo, porque naquela época eles só conheciam fogo do fogo mesmo das fogueiras. Não se conhecia a luz elétrica, não se conhecia a luz de LED, não se conhecia a luz astral, como a gente chama a luz que se materializa. Essa luz acesa apavorou os habitantes da cidade, que correram todos com baldes de água, achando que estava pegando fogo. Quando chegaram lá, encontraram dois seres em êxtase completo, levitando, com aquela luz à volta deles todos, e ficaram ali embevecidos, vendo o poder supremo que temos todos nós, criaturas divinas, quando entendemos que somos. E para entender que somos criaturas divinas, só há um caminho que se faz com duas pernas e talvez duas asas: amor e humildade, fé e sabedoria. Se não tivermos o caminho da humildade, dentre todos esses, eu acho que esse é o primeiro de todos os passos, nós não vamos encontrar a porta estreita que nos leva ao amor, que nos leva à sabedoria, e sem a fé esse processo todo não anda, mas quando ele se congrega num processo coerente, nós damos saltos de consciência. E esse salto de consciência nos leva a expressar essa natureza divina. E aquilo que aconteceu ali foi isso. Mas Clara ficou o tempo inteiro dentro do seu convento, ela não saiu dali. Mas a sua oração era tão poderosa, que realizou, apenas estando ali, sem atos físicos maiores, grandes trabalhos. E quando foi preciso provar esta força que ela estava despertando, ela provou que esta força existe, e que essa força é real. Eu vou contar para vocês um evento que até hoje é representado na iconografia de Clara. Todo mundo, quando vê uma imagem de Clara, que pega no Google, aí vocês vão ver ela com um Santíssimo, uma lanterna com uma hóstia consagrada, que é o Santíssimo numa das mãos. Ela é representada assim. E certamente muitos de vocês sabem, mas eu vou contar para aqueles que não sabem, por que ela é representada assim. Como Antônio de Pádua é representado com o menino no colo, porque aquele conde lá viu um menino materializado cheio de luz no colo de Antônio e identificou como se fosse o menino Jesus. Clara está assim porque naquela época de guerras, a Itália foi invadida pelos sarracenos, que vieram conquistando vários trechos do sul da Itália para cima. E eles chegaram à Úmbria. E imaginem, ela vivia com companheiras, todas elas quase jovens senhoras, no mosteiro de San Damiano, completamente desprotegida. E de repente elas ouvem um alarido lá fora e realizam que ali estava um grupo, um exército pequeno de sarracenos que vinham em direção ao seu mosteiro, talvez movidos pela ideia de que ali estavam mulheres e que eles poderiam se valer delas, estuprá-las, violentá-las. As suas companheiras se apavoram, é até compreensível, né? O medo é algo que nos comanda ainda o ego, e vão até Clara. Eu não quero dizer que Clara não estava lá para saber, mas é lógico que num primeiro momento ela para, o que eu faço? Muitos de nós talvez entrássemos em pânico, ou todos nós talvez entrássemos em pânico, sem ver solução. As soluções do mundo físico, às vezes, aparentemente não existem. E se a gente olhar só ali, o que podiam fazer mulheres num convento, sem proteção nenhuma, contra um exército de pessoas violentas que vinham em sua direção? Fisicamente falando, materialmente falando. Mas o que Clara faz? Eu tive a alegria
de poder visitar o convento de San Damiano. E perto do dormitório onde ficavam todas elas, dormiam todas juntas numa mesma área, existe uma pequena capela. Clara vai para aquela capela. O que ela vai fazer? Ela vai movimentar as forças poderosas que estão dentro dela. Ela era católica, ela acreditava na Igreja Católica, por isso que eu digo, as religiões são expressões esforas, mas quando a gente entende a essência, não importa a religião, porque nós vamos entrar no campo do espírito, onde a espiritualidade se manifesta. Você pode ser católico, espírita, budista, muçulmano, o que for. Se você tiver a essência, o espírito, se você buscar primeiro o espírito, o resto vem de acréscimo. E Clara, naquele momento, fez o movimento correto, ela buscou o espírito, ela foi para aquele altar e começou a orar, talvez com as forças mais profundas da sua alma, movidas por aquela emoção. E de repente ela ouve uma voz de criança dizer assim: as minhas filhas eu abandonaria em algum momento? Eu jamais abandono, jamais abandonarei. Ela ouve aquela voz, não sei se foi uma voz interior ou o que foi, ela apanha o Santíssimo que estava naquele altar, que ali eram realizadas as missas, vai para o muro de fora e continua em oração com aquele Santíssimo estendido. Aquela foi a sua arma. Naquele momento, aquele foi o seu instrumento. E aquele Santíssimo foi um canal, certamente, de poder. Milagrosamente, e a gente sabe que milagres nada mais são do que as leis superiores operando, são leis divinas, reais, naturais. E quando Clara ergue aquilo e entra em oração, de repente aqueles seres todos que vinham com aquelas intenções que nós já falamos, começam a debandar, e debandam, e vão-se embora. E aquele foi o seu instrumento. Isso para nós é muito importante, para que a gente entenda que as nossas grandes soluções da vida, elas estão nos níveis superiores. O exemplo de Clara, ela usou a instrumentação a qual ela estava naquele momento submetida na sua encarnação como católica na Itália, na Úmbria. Dentro da estrutura católica, ela usa aquele instrumento. Mas se ela fosse budista, se ela fosse estudasse o Vedanta, ou se ela fosse muçulmana, ela usaria o instrumento, porque o instrumento não importa, o que importa é a essência. E nós agora, aqui hoje, no ano de 2020, que estamos aqui sentados numa casa de Padre Pio, e que nós temos que valorizar a essência, e a gente diz, o instrumento vai ficar ao sabor daquele a quem a gente mais se afine, mas se nós focarmos na essência, experimentarmos efetivamente esse poder, porque para que Clara chegasse àquele momento ali, né, em que ela vai na oração e estende um Santíssimo e aquele processo todo materialmente acontece, um exército de banda, um exército físico de homens que estavam ali com intenção de destruir, de violentar, quando ela faz aquele movimento, ela faz algo que conflui todo um processo que ela estava vivendo. Certamente ela já tinha experiência de outras experiências e outras vidas, se a gente acredita em reencarnação, sim. Mas olha só, a vida de Francisco, como foi até os 25 anos. O tempo, mesmo o tempo passado, de vidas anteriores, o tempo que nós estamos vivendo agora, de anos físicos, ele tem uma expressão, sim, mas ele é subordinado a um grande agora. Então, Clara vinha fazendo um trabalho que naquele momento se expressou numa plenitude absoluta. E ela fez o trabalho ao longo daquela vida dela. Nós estamos agora, cada um de nós, em momentos específicos das nossas vidas. A nossa questão é, estamos fazendo trabalhos internos para que nós possamos expressar, ninguém aqui está querendo repetir a cena, mas todos nós vivemos e vamos viver momentos decisivos na nossa vida. A grande pergunta para nós é, nós estamos fazendo de cada dia nosso um momento valioso para realizar um trabalho e ninguém despreze o dia, porque nós podemos fazer um trabalho durante um dia de 24 horas físicas, que vale a 1000 anos.
Isso hoje pode ser entendido até numa ótica de física, porque nós sabemos que não há perda de tempo, não há tempo perdido, não há tempo desperdiçado, porque o tempo se subordina ao agora. E quando chega o estado do agora, o tempo pode ser de 1000, de 1 milhão, de 200, ele se condensa em algo que se unifica e ao mesmo tempo que é infinito. Então, como diz aí, como está dizendo o Dilson, se eu me valho de trabalhar o meu dia com oração mesmo, não apenas oração virtual, ou ritual, desculpem, uma oração que é superficial, a oração que é um estado, que ela vai se implantando em nós como uma expressão natural do nosso ser, a recoligação nossa com a fonte de onde nós promanamos e da qual nós não nos desligamos jamais nos desligamos da nossa fonte original, a consciência divina, a consciência cósmica. Esse estado de oração, a meditação entendida como esse mergulho silencioso dentro desse oceano que fica por detrás das nossas pálpebras cerradas, aonde cerrada a visão física se abre uma visão diferente, mais ampla, que nós podemos chamar de contemplação, e esse mergulho nos faz nos reunirmos, é a justiça, é nos aderirmos, nos recoligarmos àquilo que nós sempre fomos. E isso nos leva, quando o movimento de fechar os olhos se dá, paradoxalmente, quando se dá o despertar, os olhos se abrem. Os olhos se abrem depois que nós despertamos. E aí, gente, Clara é um grande exemplo para nós disso. Na sua humildade, na sua simplicidade, nos seus movimentos profundos, que vão se expressar no mundo físico em momentos cruciais como esse, né? Dessa invasão que não se deu e da salvação de ela e de todas as suas companheiras, apenas pelo poder real da sua oração, da sua ligação com a consciência do seu mestre, e aí exercer aquele poder naquele momento, um pequeno ato, levantando um Santíssimo num muro de um convento. Isso ficou gravado para sempre. Até hoje nós temos essa imagem para nós, nas imagens da Santa Companheira de Francisco. E hoje é um dia de alguém também que mostrou com toda clareza esse poder, e hoje é santificada pela Igreja Católica, nossa irmã Dulce. Irmã Dulce, né, todos sabem a luta que foi para ela fazer o seu trabalho, que fez o trabalho externo sem poder nenhum, só ativando através do seu pequeno movimento físico, mas indo a quem poderia servir de instrumento para ela, captar e criar a sua obra. Mas primeiro ela precisou criar uma obra dentro dela, para fazer aquela obra externa que ela fez e se expressar no que nós chamamos de santidade, de criar dentro dela esta unidade, esta unificação, que é isso que é ser santo, passando por todas as lutas que ela passou, por todas as dores internas que passou, e hoje é a consciência cósmica que é elevada aos altares pela Igreja Católica, mas ainda que não fosse, ela seria santa, porque ela expressa a verdadeira santidade. Hoje nós temos a Irmã Dulce como outro exemplo, e são centenas de exemplos, gente, são milhares de exemplos para nós. Nós precisamos entender que cada um de nós é capaz, cada um de nós é um santo em potencial. Não para que nós sejamos pessoas que vão ficar ali na vida bonzinhos, o santo nem é isso. Santo em potencial é poder realizar em nós a imagem e semelhança divinas, é poder expressar a consciência divina com toda a plenitude nas nossas vidas. Nós estamos, hoje é o dia 13 de agosto, esse dia 13 de agosto também é o dia que, nas aparições de Fátima, Maria... Isso é muito importante, gente, é muito interessante também esse dado. Quando Maria aparece em Fátima, e o aparecimento em Fátima é o evento mais estrondoso que existe em termos de sociedade, de grandiosidade, fora
saída do Egito, dos milagres que foram feitos, né, com o povo hebreu, da vinda de Jesus com os seus milagres, e a aparição em Fátima para multidões, aquele último dia de 13 de outubro, quando houve o que eles chamam de milagre do sol, que todos viram aquela luz e tudo aquilo, até que eu já descrevi aqui para vocês. Fátima é um evento mais grandioso, mas ele tem códigos muito profundos lá dentro dele. Porque Maria, quando aparece, a Mãe Divina, quando aparece aquelas 3 crianças, né, e começa no dia 13 de maio e pede que eles venham sucessivas vezes até 13 de outubro, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 6 vezes. 6 vezes. Guardem esse número, né? A gente vai falar dele hoje aqui. Ela pede 6 vindas lá no local onde ela apareceu pela primeira vez, né? Na Cova da Iria, onde hoje está lá a Basílica de Fátima. Mas o que aconteceu? No primeiro momento, essas crianças foram muito questionadas. Os pais não acreditaram, elas apanharam, os padres não acreditaram, e Portugal vivia um momento político muito conturbado, em que a igreja, que dava até razões para isso, estava sendo atacada, enfim, pelas forças que procuravam igualdade social, mas de repente esses meninos foram presos. E foram presos na véspera do dia 13 de agosto. E passaram por um trauma violentíssimo, porque contaram mentiras para ele que estavam matando o menino. Quem interessa ler, procure saber dessa história, que é muito linda. Ela é muito exemplo para nós, como força também espiritual. 3 crianças, gente. A mais velha tinha 10 anos. Muito bem. Na véspera do dia 13 de agosto de 1917, essas crianças são presas. E quando elas foram soltas com uma condição: não apareçam na Cova da Iria, estão proibidos de ir na Cova da Iria no dia 13 de agosto. Acabou. Não vai ninguém lá, acabou, não tem aparição nenhuma. Aí o que acontece? Elas não foram, ficaram lá na sua cidadezinha, chamada Aljustrel. O que acontece? Maria aparece para eles num lugar chamado Valinhos, que era pertinho da casa deles, numa pequena encosta. E hoje ainda tem lá um pequeno altar, que as pessoas até nem ligam muito. Foi ali, naquele pequenino lugar, que Maria aparece primeiro. Aparece primeiro para Lúcia e manda chamar os outros que estavam em casa. E as 3 crianças vão para ali, elas 3. Aí a gente pergunta, gente, será que o Espírito, como Maria, com a consciência cósmica que tem, né, quando disse, venham aqui 6 vezes, não sabia que poderia acontecer esse percalço no dia 13 de agosto, de as crianças não poderem ir ali? Vejam a beleza dessa história. As forças, né, da ignorância, do ego, isso tudo é o ego, né? O que dá o conflito, o que gera o mal, é o ego. É a nossa percepção afastada da consciência divina. Trabalharam ali, impediram. As crianças não vão lá. Mas essas crianças estavam conectadas. Aí o que aconteceu? Ela foi a eles, aonde eles estavam. Olha a lição para a gente aqui. Se nós temos estados de consciência que se mantêm firmes, independentemente dos percalços, né, das decepções, dos momentos que não saem como a gente imaginava, se a gente mantém aquele processo aceso, vamos simbolizar aqui nesse que nós estamos falando, Maria em Fátima com as crianças. Qual foi? Ela disse a eles, venham aqui, todo dia 13. Houve um dia 13 em agosto que elas não puderam ir, elas tinham sido presas e foram impedidas de ir, proibidas. Eles não foram lá, mas ela foi a eles. Portanto, nós precisamos entender que as situações externas, quando elas parecem não obedecer àquilo que seria uma determinação de Deus, né? Por que Deus não age, não fez as crianças irem lá, a Maria aparecia ali como ela tinha dito, ela foi, como é que foi? Ela foi desdita, né? Ela falou uma coisa que não aconteceu? Não, aconteceu. Aconteceu por um outro caminho, mas aconteceu. A nossa vida é assim. Nós temos que entender que nós vamos traçando caminhos infinitos,
mas que se unificam no mesmo propósito. A consciência cósmica vem a nós. Ela vem a nós e vem a nós se nós estamos preparados para ela. Ainda que no primeiro momento pareça que houve uma frustração. Eu estou contando isso para vocês aqui porque eu vou me confessar. Eu tinha um evento na minha vida pessoal que eu estava esperando acontecer. Certo, evidente. E não aconteceu como eu estava esperando, como tudo parecia que seria. No primeiro momento a gente fica, né? E aí, mas se a gente tenta depois, é o que eu estou tentando, a gente chega e diz assim, se não foi dessa forma, a gente vai se movimentar porque vai acontecer de outra forma. E será aquilo que será. O que eu tenho que fazer, a minha parte eu vou fazer e não vou esmorecer. E aonde a gente não esmorece? Olhando para onde a fonte das coisas está, lá no alto. E como é que a gente fica pronto para não esmorecer? Como é que a gente fica pronto para estar ligado a esta fonte? É fazendo de cada dia nosso um tesouro maravilhoso de trabalhos. Cada dia vale 1000 anos, como está no Salmo 90. O tempo é relativo. Eu disse há pouco, agora atrás, que isso pode se explicar até fisicamente, até cientificamente, desde Einstein, que nós sabemos que o tempo não existe como nós pensamos que ele existe. Ele não é uma grandeza fixa, não é um rio que corre, absoluto. O tempo não é absoluto. O tempo é relativo. É relativo a quê? É relativo à velocidade. E velocidade está ligada ao espaço. Portanto, o tempo e o espaço estão ligados como estão apertados esses dois dedos aqui, são uma só coisa. E a velocidade os comanda. Portanto, quando nós estamos em estados superiores de consciência, a nossa velocidade aumenta, a nossa frequência aumenta e, portanto, o tempo e o espaço passam a ser, como relativos que são, a obedecerem a outras leis. Então eu não vou agir nas leis de espaço e tempo que nós estamos amarrados aqui na matéria, nesse tempo que parece absoluto e nesse espaço que parece absoluto. O espaço não é absoluto, ele tem muitas dimensões. Aqui nós chamamos de dimensões espirituais. O tempo não é absoluto. O tempo, ele reflete o estado de consciência. É por isso que nós estamos apontando para um entendimento do que seja o agora, não como algo que se localize no tempo. O agora não se localiza no tempo. O agora está além do tempo e abarca todo o tempo. O agora pode ser um segundo. A gente hoje já sabe, até na física, eu já falei isso aqui, se eu pegar um segundo, eu consigo dividi-lo hoje em grandezas inimagináveis, dentro de um segundo. Eu estou olhando um relógio aqui, um segundo, um segundo, um segundo, um segundo. Nesse intervalo em que eu falo um segundo e que se realiza um segundo, a ciência hoje já conhece divisões que ela chama de picosegundo e femtosegundo, que é 1/trilionésimo de segundo. Vocês já imaginaram? E ela consegue realizar eventos no femtosegundo, de um femtosegundo para o outro. Então, em tempo relativo, o que ocorre dentro de um segundo pode se comparar ao que ocorre dentro de bilhões de anos, é até mais. Relativamente, de um femtosegundo para um segundo, é mais tempo do que do Big Bang para hoje, relativamente falando. Se nós vivêssemos no mundo do femtosegundo. Mas esse mundo do femtosegundo está dentro de nós, dentro do segundo, porque o tempo está dentro de nós. O tempo está dentro do agora. O agora transcende ao tempo. Ele pode ser aquele exato segundo, ou aquele exato femtosegundo, ou ele pode ser um dia, ou ele pode ser 1000 anos. Mas quando eu tenho a consciência do agora, o agora não se conta nem um segundo, nem um dia, nem 1000 anos, nem nada. Ele transcende. Agora é estado de consciência. E é no agora que se realizam os milagres. Nós chamamos de milagres. Leis superiores da física
que são operadas por consciências despertas em estados mais elevados. Esses seres são os grandes avatares. E eles não vieram aqui para, olha, sou eu Jesus, olha, sou eu Krishna, e vocês são inferiores a mim, venham me adorar. Estudem a vida de Jesus, tudo que ele falou o tempo inteiro. Eu sou um com o Pai, e vocês são um com o Pai, se quiserem ser. Eu sim sou o mestre, mas eu sirvo. Vocês podem dizer que eu sou o maior, mas eu quero ser como vocês o menor. Eu vou lavar os seus pés. Então os grandes mestres nos dão um modelo para nós atingirmos essa grandeza. Eu só atinjo a grandeza pela humildade verdadeira. Eu só atinjo a grandeza por uma consciência desperta. Eu só atinjo a grandeza realizando em mim aquilo que é a expressão da criação e fazendo com que a minha consciência vá entrando nesse campo infinito. E é campo infinito, gente, onde a gente não define. A gente não pode dizer o que é. A gente pode apenas pressentir e sentir. E aí realizar pelo sentimento. Realizar por movimentos internos. E quais são os movimentos internos? Para a gente tentar tornar prática essa conversa e esse aprendizado em comum. Amor incondicional. A partir da humildade, são os dois pés que fazem a gente andar. As duas asas, a fé e a outra, sabedoria. Que não é conhecimento. Eu posso ser erudito e não ser sábio. Eu posso me empanturrar de livros, ler tudo da vida, saber tudo tal, e não ser sábio. O sábio pode não ter lido jamais um livro na sua vida. Sabedoria é outra coisa. Então, quando nós entramos dentro desse processo, nós entramos no reino do agora. Porque o amor nos abre campo para algo que transcende a lei na qual nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo na lei de ação e reação. Nós estamos vivendo na lei que é, na linguagem codificada da Bíblia, a lei que entrou em função quando nós somos expulsos do estado edênico, do Éden, do paraíso. No paraíso nós estávamos num estado que é parecido com esse que eu estou dizendo aqui. Não sei como é que a gente explica, porque a gente não entende nada do que é pertencente ao campo da grandeza cósmica do Deus infinito, que é Pai, que é Mãe, que é mais do que tudo. Mas o Deus imanente nos faz pressentir que esse estado edênico, quando nós acreditamos que éramos alguma coisa, comemos o fruto da árvore do bem e do mal, do conflito, da dualidade, saímos desse estado. Lei do karma, ação e reação, tempo, espaço, dor, sofrimento, recompensa, coisa boa, coisa má, ação boa, ação má. Krishna já dizia, temos que superar, inclusive, esse conflito entre ações boas e ações más. O estado daquele que chega a mim, diz Krishna Arjuna, é aquele que eu mais admiro e o que eu mais peço, aquele que se une a mim supera todas as dualidades do mundo. Estou falando aqui em tradução livre. Então, gente, quando a gente entra nesse processo, o tempo e espaço que pertencem a esta lei de ação e reação são condensados num agora, que eu vou repetir aqui, pode ser um segundo, pode ser um milênio, pode ser menos do que um segundo, porque o agora transcende ao tempo, ele condensa o tempo e traz o tempo todo para o seu domínio. O agora é o agora, ele pode surgir a qualquer momento, e ele pode ser todo o momento, porque aquele que está desperto está na consciência do agora. E nós temos que correr para esse estado, assim nos apontam todos, vou repetir isso sempre aqui, gente, você até quase enfadonho. Temos que correr para esses estados, insistir nos estados de oração, da nossa meditação, na humildade, e aí entra aquilo que nós falávamos na semana passada, a misericórdia. Sem misericórdia, e misericórdia, lembra que a gente comentou, quem esteve aqui na conversa da semana passada, vem da palavra miserere, aí fica ligada a uma significação de miséria, e a misericórdia parece piedade, parece que eu estou dando uma coisa que é, né, de mais esmola para uma pessoa que não está ali, que é menor do que eu. Não, nada disso. Misericórdia é nós fazermos o trabalho do coração. Misericórdia é nós
efetivarmos o poder do amor. Porque quando a misericórdia está em ação o agora. Quando o agora está em ação, porque a misericórdia esteve em ação, vou usar uma frase dele, cobre-se a multidão dos pecados. E o que são os pecados? São os frutos das nossas ações iludidas pela crença falsa da separação, que gerou a dualidade conflitada. Quando, portanto, eu tenho o entendimento do estado do agora, pela porta da misericórdia, que só se entra pela humildade e pelo amor, a misericórdia em ação entra no campo do agora e o agora desfaz o karma. O karma pode ser dissolvido pelo agora, porque o karma é um estado em que a nossa mente iludida, a nossa mente que nos ilude, a nossa mente que nos leva a manter essa separação, a mente que alimenta o ego e é filha do ego, ela, num clique, se funde, vamos chamar assim, num estado de consciência superior, e a mente passa a servir. O Cristo se tornou homem, essa figura se fez homem junto a nós, e assim Krishna e assim Buda, para demonstrar que o ego não é um anjo caído no sentido de ser ruim, é um anjo, é caído, mas pode se levantar. E quando a gente se levanta, o ego, ao se erguer, ele se funde nesse estado superior que é a consciência para a qual nós fomos. E eles nos ensinam isso. Quando isso acontece, nós somos capazes, como ele foi capaz, de fazer milagres. E o que são os milagres? É o exercício do poder da misericórdia. Nós fazemos o inverso todos os dias. Nós não aplicamos misericórdia. Nós aplicamos julgamento. Nós aplicamos condenação. Nós estamos olhando com um olhar completamente distorcido. E o olhar da misericórdia é um olhar que tem que ser corajoso. Ainda que a nossa sociedade nos impeça e nos encaminhe pelos seus mecanismos milenares, e a gente fica louvando, né? São mecanismos milenares que podem parecer maravilhosos, mas são imperfeitos, são distorcidos, têm que ser renovados. E a porta de renovação é a misericórdia. Ah, mas eu vou fazer uma coisa para o outro que é misericórdia, mas e aí? Aquele cara que é o mal vai continuar fazendo mal? Não é esse processo, é um estado lá dentro. E vai se refletir aos poucos em estados externos, que aos poucos vão entrando no sistema. E se alguém começa a agir com misericórdia no seu círculo pessoal, isso vai se expandir de alguma forma no sistema. Em algum momento essa história se fecha numa grande reação em cadeia. É isso que é esperado de cada um de nós. E a gente espera sempre que alguém faça por nós. Que alguém tome uma atitude de condenar, de julgar, de corrigir. O erro está sempre projetado fora, quando nós não entendemos que somos parte de um sistema único, de um só sistema, com muitas variáveis dentro dele, com muitas ações dentro dele, e a gente precisa, nos conscientizando disso, agir. E qual é a nossa ação? É a misericórdia. É realizarmos com a misericórdia as obras que nós podemos realizar internamente. Isso nos coliga ao agora. E o agora é tudo, porque ele é mais do que o tempo e o espaço. Eu vou ler para vocês um trecho muito enigmático, porque se fala em salvação, e quando a gente fala em salvação, a gente que está preso ainda a esse sistema de causa e efeito, vamos nos referir, nós que somos espiritualistas, né? Porque o católico, o cristão católico, o cristão evangélico, eles vão por um lado que também não é legal, porque fica uma salvação que não está linkada ao karma, mas está linkada a uma obra externa de um terceiro. Não tenha dúvida que esse terceiro, que é o que eu estou apontando ali, que é o Cristo que viveu em Jesus de Nazaré, realizou uma obra indescritível de poder e abriu um portal. Mas essa obra não se faz
obra de salvação sem que nós façamos a nossa. Mas não são apenas boas ações externas para o nosso karma melhorar, para o nosso karma se suavizar. É claro que se eu fizer boas ações externas, o meu karma vai melhorar, o meu karma vai se suavizar. Mas o processo de fazer o movimento dentro da lei kármica nos prende às cadeias do tempo. E pode demorar milênios quando nós podemos vencer o tempo. Como? Não com o milagre de alguém que nos deu de bandeja. E aí onde eu digo que as visões evangélicas e católicas ficam distorcidas, que ele fez por nós, eu não preciso fazer mais nada que eu já estou salvo. Não, eu preciso fazer. Mas eu preciso fazer atos que não se meçam na régua e na conta do espaço e do tempo como nós o conhecemos dentro do campo físico ao qual nós estamos submetidos. Nós já sabemos que tempo e espaço são uma grandeza coligada, desde Einstein, relativa, e que variam de acordo com a velocidade, variam de acordo com a frequência, variam muito. O tempo para quando a velocidade chega perto da luz. Se passa da luz, então o tempo deixa de existir. E há velocidades maiores que a da luz. A nossa consciência está pronta para entrar nesses campos. E quando nós entramos nesse campo, a lei do karma, essa lei de ação e reação, se submete a uma outra lei. Esta lei, que a gente pode chamar de lei do agora, nos leva a um outro conceito de salvação, que pode se dar desde que eu faça a minha parte, desde que eu realize o meu trabalho. Como? Vou repetir de novo, gente. Humildade verdadeira, serviço, no sentido de fazer servir, de me unificar. A roupa serve em mim, eu sirvo a divindade, eu me adiro à divindade, eu faço de mim a divindade uma coisa justa, aderida. Eu amo, eu tenho misericórdia, compaixão, eu realizo pela minha empatia com toda a vida um trabalho profundo de cura, de unificação, de santificação, e passo a poder agir, aí sim, em nome desta consciência que está desperta no Cristo e que é possível de estar desperta também em mim, que está desperta em Clara, que está desperta em Francisco, que está desperta em Paramahansa Yogananda. E aí, gente, quando eu faço isto, o agora se manifesta e a salvação acontece. Eu vou ler para vocês um trecho da Escritura, no caso a Escritura cristã, um trecho que está numa carta do apóstolo Paulo, altamente codificado, pouquíssimo entendido. Para vocês terem ideia, até filósofos materialistas estudam esse texto. Porque ele fala de coisas que aparentemente são incongruentes. Principalmente para nós, que acreditamos no tempo e no espaço, que acreditamos no esforço, nos anos, nos milênios, nos milhões de anos físicos, contados pela nossa conta física, no tempo que o nosso planetinha roda em volta do Sol, gira em torno dele mesmo. Movimento. Vejam só essa passagem, ela está na Epístola 2 dos Coríntios, no capítulo 6. Paulo puxa um trecho do profeta Isaías e faz uma paráfrase altamente codificada. Vamos trabalhar nela. Diz o capítulo 6 da Epístola aos Coríntios, 2. E nós, cooperando com ele é com a consciência crística, com o divino. Também exortamos a vocês que não recebais a graça de Deus em vão. Olha, entrou agora em jogo a palavra graça. Graça é muito mal entendido. A graça não é uma benesse dada de graça, para a gente fazer um trocadilho. Ah, Deus vai dar a graça para esse, não quero dar para aquele. Não. Graça é um estado. É o estado do agora. O estado da graça é aquele estado em que nós estamos plenos a cada momento, não há mais tempo dentro de nós, há apenas amor, há apenas humildade, há apenas misericórdia, há apenas olhos abertos para enxergarmos o mundo como a divindade em nós vê, com misericórdia, com amor,
com operação, porque aí estamos orando, estamos operando, estamos fazendo a ação do coração. É a ação da palavra, oração. Coração. É a ação do coração. Esse é o estado da graça. E esse estado nos rodeia, porque nós estamos imersos na divindade. Ou alguém duvida disso? Nós estamos absolutamente imersos numa consciência cósmica. Somos raios dessa consciência que, de repente, lá atrás, isso está nas escrituras codificadas, achamos que éramos donos do bem e do mal. E estamos separados, somos deuses. O ego doente continua doente até hoje. E por isso foi submetido a uma lei. A lei do trabalho duro, a lei da dor e sofrimento, a lei do fruto das ações. Mas estamos envoltos num estado e numa graça infinita. Apenas estamos de olhos fechados para elas. Janelas fechadas para ela. Quando a gente abre o nosso coração, simbolizando os nossos olhos, depois que a gente os fecha, porque para abrir os olhos verdadeiros do Espírito eu preciso fechar os olhos físicos para mergulhar no infinito que está dentro da gente e ali no estado de meditação começar a encontrar as respostas e a força. Ora, volto ao Paulo aqui. E nós, cooperando com ele, também vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Não deixe essa graça que está em volta de nós aqui ficar batendo na gente e não entra. A gente fechou todos os nossos portais para essa graça entrar. E aí receber em vão, a gente recebe, ela não se manifesta. Pois ele diz, ele quem é a consciência cósmica, Deus, se a gente quer chamar assim, Pai, Mãe, infinito, ele diz, ouvi-te, eu te ouvi, em tempo aceitável, e te socorri no dia da salvação. Isso está em Isaías. Caramba, o que está sendo dito ali? Eu te ouvi em tempo aceitável, eu te socorri no dia da salvação. Quando é que é esse dia? Ele está no tempo? Ele está no espaço? Tempo aceitável. Que tempo aceitável é esse? Que dia da salvação é esse para que eu te ouça e te socorra? Aí Paulo faz a paráfrase dele a Isaías. Eu digo-te, agora é o tempo aceitável. Agora, ele repete, é o dia da salvação. Vou falar de novo, gente. Eu te ouvi em tempo aceitável, eu te socorri no dia da salvação. Eu te digo, agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. Gente, no dia, a primeira vez que eu li isso, eu juro que eu fiquei anos em cima disso para entender. Agora é exatamente o momento em que a gente abre o portal nosso para a consciência. E quando a gente faz isso, a velocidade vai aumentando. E em algum momento, quando a gente fala em salvação e socorro, tempo aceitável. Tempo aceitável é o tempo se tornou aceitável para um socorro. E o agora manifesta a salvação. E o que é a salvação? Salvação é nós estarmos num estado de consciência. O que é salvo? Elevado. Né? A salva é algo que se eleva, é algo que se manifesta e se une à fonte. O tempo agora, vocês vão ver nas traduções que Paulo faz uma paráfrase. Ele acha que sabia o que estava fazendo, porque o que ele coloca ali para nós? Não tem tempo para... Olha só que... Quando se fala em tempo de salvação, as pessoas que são muito ortodoxas dizem, Jesus um dia vai voltar, né? No espaço, aparecer para o céu para todo mundo, para julgar a terra, para quem é cristão. Gente, ou vem o Messias, né? Para quem é judeu, espera um outro Messias que não seja Jesus. Gente, isso, assim eu vejo, jamais vai acontecer, porque Jesus já apareceu diversas vezes para vários santos católicos. Apareceu para Santa Teresa, apareceu para Santa Margarita Alacoque, apareceu para São Francisco. Ele jamais disse assim, olha, eu vou voltar agora, hein? Porque
não é a figura física desse ser, nem a figura cósmica. Quem vai voltar e vai aparecer no céu de alto a baixo é a consciência crística que vai se despertar no mundo, começando em cada um de nós. Por isso que eu falei, não desprezemos o nosso trabalho, porque o momento da salvação não é no ano 2000, não vai ser em 2050, não vai ser em quando, não se mede esse tempo. Por isso é que as previsões são todas sempre desmoralizadas, entre aspas, quando a gente tenta colocá-las no tempo. A salvação, o movimento, a regeneração, seja qual for o nome que a gente dê, são estados a serem atingidos por trabalhos feitos por nós. E esse momento é o agora. Pode ser hoje, mas não é no tempo. O agora, e por isso Jesus fala, a cada dia basta o seu trabalho, o seu agora. Essa salvação é disponível. Nós estamos envoltos pela graça. Nós estamos envoltos pela luz. Se nós dermos entrada a essa luz dentro de nós, a luzinha que está lá dentro, que é a mesma luz que está fora, se une, elas fazem uma reação em cadeia. E aí eu passo a influenciar o sistema, influenciar outros, a curar. Não desprezemos esse poder. Eu estava contando a vocês aqui que eu, nesses dias, tive uma decepção de uma coisa que eu esperava. Mas se eu for parar e cair, não dá. É igual lá os meninos de Fátima. Não foram lá na Nossa Senhora, mas ela foi para eles. No dia 13 ela apareceu para eles em outro lugar. Ela foi a eles. Os movimentos da vida, a gente pode equivaler a um barco à vela. Quem que gosta de velejar ou sabe. Como é que eu faço para ir num barco à vela, daqui e ali? Dificilmente eu irei em linha reta, porque eu vou ter que ir adaptando a minha vela ao vento para que ele me leve lá. A beleza do taoísmo, por exemplo, nos fala disso, de entrarmos no fluxo, e aos poucos a gente vai comandando, até que nós, o vento, a vela, sejamos um só. Aí não tem mais barreiras. Mas aí é só um estado, sei lá quando. É um agora, mas é um agora a gente não consegue. É brincadeira tentar definir. O que nós precisamos é nos valermos dos instrumentos que nós temos à nossa disposição. E esses estão à nossa disposição. Nos tornarmos humildes, procurarmos melhorar o nosso estado interior pela oração e pela meditação, aplicar a misericórdia. Tem uma passagem no Evangelho de Lucas que é muito clara a respeito disso. Daquele sujeito que tinha uma dívida enorme, vamos poder localizá-la como uma dívida kármica, e aí ele vai aos pés do Senhor, que é o príncipe lá, na parábola, e pede perdão. Eu tenho mulher, eu tenho filho, só me perdoa, ele devia 10 mil dinheiros. E foi tal a movimentação dele que o perdão acontece. Por isso que a gente tem que entender a força da misericórdia e do perdão além do karma. A superior ao karma. Senão Jesus não tinha vindo falar de perdão. Ele diz assim, se você não tiver misericórdia, se você não perdoar, aí a medida vai ser a mesma. Aí vem o karma. Aí você vai para a prisão kármica, a prisão ao fruto das suas ações. Só sai dali quando pagar o último centavo. Mas se você tiver misericórdia, se você tiver amor, funciona outra lei, uma lei superior. E essa lei superior está explícita nessa parábola. O cara foi perdoado. O Senhor diz assim, eu te perdoo, vai, você está livre. Porque ele ia ser condenado à morte. Lá fora, ele encontra um amigo ou um companheiro que devia a ele devia 10 mil. A pessoa deve a ele 300. O que essa pessoa faz? Ele agarra no pescoço, aperta e diz, me paga o que você me deve. Ele misericórdia. Que misericórdia nenhuma, vai pagar agora. Aí uma pessoa que tinha visto lá ele ser perdoado pelo rei em 10 mil, vai ao rei e diz assim, olha só, sabe aquele cara que esteve aqui, que foi perdoado em 10 mil pelo Senhor, que te pediu perdão, pediu tudo? Ele está agora cobrando uma dívida de 300 com uma violência absurda de alguém que deve a ele. E aí o rei falou assim, manda chamar ele de volta. Agora você vai para a cadeia e vai ser condenado à morte e muito mais.
Isso é um código profundo para que nós aprendamos a nos valer da misericórdia como um poder renovador, como um dos portais para esse estado que nós estamos chamando aqui, já 1h quase meia, do agora. O portal que rompe o poder aparentemente incoercível do karma, da dor e do sofrimento, que faz que a divindade venha a nós, porque é isso que ela quer, né? Tem um ditado cabalístico que diz assim: mais do que o bezerro quer mamar, a vaca quer amamentar. A Mãe Divina, ela quer nos fornecer o seu leite sagrado. Ela derrama sobre nós, na verdade, incessantemente, isso que nós estamos simbolizando como um leite sagrado. Krishna tanto gostava do leite, da manteiga, porque ele simbolizava essa fertilidade infinita, essa abundância infinita do cosmos. Mas a nossa visão é a visão da carência, é a visão da dor, é a visão da cobrança, é a visão do julgamento, é a visão do ódio, é a visão de tudo que nos leva àquilo que individualmente, familiarmente, socialmente, nós estamos vendo acontecer. Nós estamos em tempos de salvação. Vou repetir para quem não leu, vai lá na Coríntios 2, capítulo 6. Eu te ouvi em tempo aceitável, eu te socorri. Na época e no tempo da salvação. E o tempo da salvação não é amanhã, não é no ano 2050, não foi no ano 2000, não foi em 1000, não foi há 10 milhões de anos atrás. O tempo da salvação é agora. Nós estamos entrando, já, esses anos casou, o ano astrológico casou, os anos astrológicos casaram. Então, no dia 21 de agosto, nós começamos o mês de Elul. E agora, no dia 15, hoje é dia 13, então, sábado, no início da semana, no dia, dentro do cristianismo dedicado à glória da Mãe Divina em Maria, começa o que nós chamamos da Quaresma de Miguel Arcanjo. O que são esses tempos no ano astrológico? Nós entramos, lembra que eu falei para quem estava aqui conosco há mais tempo? Olha, eu falei número 6, né? Lembra que Fátima... A Maria pediu que as crianças viessem 6 meses no dia 13 para falar com ela, né? E no dia que eles foram proibidos de ir lá, presos, ela foi a eles. O dia 13, a palavra 13 em hebraico é a palavra que tem a numerologia de amor, de misericórdia. E 6 é o número que diz respeito ao nosso estado humano, ao que nós estamos. Ao estado caído e ao estado potencial, a estrela de 6 pontas, o 6º dia da criação, o 6º mês no ano astrológico, o mês de Virgem, é o mês para recuperarmos a nossa virgindade essencial. A alma nossa é e será sempre simbolicamente virgem, pura. O pecado não atinge a essência da alma. O pecado não atinge, não tem o pecado original, não é? O que é o pecado original? A palavra pecado aqui tem que ser entendida como corte, separação. O pecado original é nós termos nos acreditado separados do que não é separado. A essência divina, o Criador, nosso Pai, nossa Mãe. Todo ano astrológico, no mês de Virgem, nos são dados dias de presente para que nós possamos ter facilitado o nosso campo de trabalho para fazermos tudo isso que a gente falou aqui nessa hora e quase meia já. Trabalho no nosso estado interno, com a oração, com a meditação, com o exercício da misericórdia. Sejamos misericordiosos para que a nós venha a misericórdia. Foi falado no Sermão da Montanha, nos pronunciamentos iniciáticos do Sermão da Montanha. Esse mês de Virgem, ele é importante tanto que na Kabbalah é o mês de Elul, que é o 6º mês, e as palavras, as letras do mês de Elul nos falam: eu sou do meu amado, cada uma é a inicial da frase, né? Ani ledodi vedodi li. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sou do meu Criador e o meu Criador é meu. Nós nos pertencemos por um amor transcendental, a alma e o Criador. Isto, na visão da sabedoria hebraica, o mês de Virgem
precede ao que se chama, e não tem nada a ver com o ano novo, o Rosh Hashanah, a cabeça do ano, a semente do ano, onde nós podemos, ou se continuarmos presos no tempo, conseguirmos um tempo melhor, ou se nós conseguirmos saltar consciencialmente, chegarmos à salvação pelo agora. É um tempo favorável, é um tempo aceitável, é um tempo onde o socorro pode vir. E quando esse tempo pode vir a nós, é o tempo da salvação, e o tempo da salvação é o agora. E na tradição cristã, no dia 15, começa a quaresma de Miguel Arcanjo, que é o arcanjo Micael, que é aquele que é o responsável por conduzir os espíritos que habitam esse planeta a estados conscienciais que nos levam à divindade. A palavra Micael quer dizer quem é como Deus. Não é um desafio para dizer você não é nada e Deus é tudo. Seria um contrassenso. Sim, quem é como Deus? Nada é como Deus quando a gente compara o ego partido a Deus. Mas tudo é Deus quando nós olhamos a nossa essência. Portanto, Micael diz, quem é como Deus? Aquele que entende que ele é a imagem e semelhança a Deus, ao Pai, ao Criador, que é mãe também, é tudo. Quando nós entendemos isso, Micael, que é o anjo da justiça, mas não é o anjo da justiça no sentido apenas de condenar, é o anjo da justiça para que no momento em que a balança esteja equilibrada, o karma desaparece. E aí quem é como Deus? Eu sou. Eu sou? Quem é eu sou? O ego? Não, nunca, jamais. Esse é idolatria, esse não é. Quem é como Deus? Eu sou, em hebraico, Ehyeh Asher Ehyeh. Eu, a consciência, sou a consciência. Transcendente e imanente, unificada em toda a sua criação, quando a sua criação, da qual nós não temos noção de definir, não podemos, mas de sentir sim, toda a sua criação está absolutamente ligada a Ele pela sua essência. E, portanto, lá dentro nós somos virgens. E o nosso trabalho nesse mês sexto, somos cristãos, vamos fazer a quaresma de Miguel Arcanjo, como fez Francisco de Assis, a tal ponto fazia todo ano, porque Miguel é o seu padroeiro, ao ponto de, no ano de 1224, ele receber os estigmas, de tal foi a sua unificação com a consciência crística. Se transformou num outro Cristo. E eu repito isso sempre aqui. Daquele dia em diante, Francisco se tornou um curador, onde ele andava no seu burrinho, ninguém precisava encostar nele, ele carregava uma aura de consciência curadora, crística, curando as pessoas e chamando as pessoas a um despertar. E, portanto, nós temos nessa quaresma de Miguel Arcanjo, que são 46 dias até o dia 29 de setembro, um espaço que engloba o sexto e o início do sétimo mês. O sétimo mês cabalístico, o sétimo mês do ano astrológico, que é o mês de Libra, seja por uma conta, seja por outra, é o mês onde o ciclo se completa e onde o ciclo se renova. Nós vivemos em ciclos septenários, quando o sétimo mês pode ser a ponta para uma oitava, para a oitava superior. O 7 é a semente que nós fizemos no sexto, se nós fizermos o bom trabalho, o trabalho de transformar cada dia num agora. O sétimo é o mês onde a semente pode se oitavar e a nossa consciência se abrir. A possibilidade é infinita. E se a gente consegue entender isso, viver isso dentro de nós, sermos humildes, sermos misericordiosos, termos o amor como fonte, expressão, alimento, como tudo, nós seremos capazes de expressar a palavra Micael. Então, gente, sábado começa a quaresma de Miguel Arcanjo para quem quiser fazê-la. Dentro da visão cristã, aqui tudo é um. Na casa de Padre Pio, tudo é um. Para quem vai seguir a instrumentação da Kabbalah, dia 21 começa o mês de Elul, para chegar no dia 18 de setembro, começando o mês de Libra, no Rosh Hashanah.
A quaresma de Miguel tem 49 dias porque os sábios cristãos inteligentemente colocaram ela com espaço para pegar o ano astrológico. Então, gente, é preciso que a gente desperte, vamos fazer esse trabalho, porque o nosso trabalho tem efeito. A gente vai conseguir vencer os nossos desafios pessoais, isso vai se refletir na nossa vida, no que a gente quer para nós, isso virá dentro de algo harmônico. E mais, vai poder se refletir na nossa sociedade, nessa sociedade tão doente que a gente vive. Nós somos responsáveis por trabalhar para que isso aconteça. A gente é mensageiro, nós somos mensageiros da luz. Vamos fazer uma oração juntos, né? Misturada com uma meditação. Então vamos. Senta-te, aquieta-te, sente que eu sou o Eterno. Vamos sentir isso, nosso Pai e nossa Mãe. Com a presença de Dulce, da nossa querida Santa Irmã Dulce, que hoje é o dia dela, para os cristãos, então que ela esteja perto, nos estimulando. Clara, com o seu poder, estende esse Santíssimo nas nossas vidas, limpa dentro de nós, que o obstacula, que faz obstruir a entrada dessa luz que nós podemos chamar de luz infinita, de graça. É consciência, luz é consciência, luz é informação de uma consciência superior. Vamos respirar agora então. Nos valer da respiração, nós sabemos que a respiração aumenta essa nossa conexão, que o ar está preenchido nesse momento pela luz da presença desses amigos. E a cada inspiração, as trilhões de células do nosso corpo físico são preenchidas por essa força curadora. Vamos mentalizar o nosso corpo todo pleno de luz, pleno de luz. Todos os nossos órgãos, começar pelo nosso cérebro, que é o trono da consciência infinita, ligado ao coração, os chakras todos acesos. Paramahansa Yogananda tem uma música muito linda. Os 7 chakras principais que se coligam aos milhares de chakras. Na verdade, cada célula, cada núcleo celular é um pequeno chakra que conecta a vibração frequencial física às vibrações mais profundas do ser e ao infinito. E a respiração nos ajuda a sentir essa realidade, a torná-la efetiva. Os nossos chakras estão acesos, o coração pulsa como numa batida que responde a uma melodia de amor cósmico. Os dedos das mãos sentem-se vibrar, os pés se sentem conectados à Mãe Terra, se alimentando dessa força. E nós nos transformamos num canal vivo, onde a coroa da nossa cabeça se liga aos céus e a planta dos nossos pés à terra, tornando realidade as palavras do Mestre: assim na terra como nos céus, seja feita a tua vontade. A vontade do Criador jamais foi nos dar dor, sofrimento. Nada disso. A vontade do Criador é que sejamos, nós que somos imagem e semelhança dele, que sejamos ele. E o amor é a ponte que nos faz ser dele. Respirando profundamente, sentimos esse amor, o amor ao Criador. E o amor ao Criador nos faz dele. E sendo dele, nós podemos nos tornar ele. E sendo ele, podemos amar ao nosso próximo. Como ele é, como nós somos, como tudo é, porque tudo é um. Vamos saborear essa unidade, expressar a força do nosso amor criador. A música de Yogananda
nos fala dos chakras acesos. Quem é que está no meu templo? Quem está no meu templo? As tuas portas estão se abrindo, tuas luzes se acendendo, e as trevas se afastam para longe. Vamos sentir a presença de todos os amigos que estão ao nosso lado, de cada um de nós. E o coração de cada um de nós, já estamos experimentando isso a cada semana e sentimos como se fôssemos um grande colar de contas essas simbolizadas pelos nossos corações, que vão batendo num ritmo que vai se transformando por ressonância no mesmo ritmo. Cada pulsação de cada coração é a pulsação do coração sagrado, onde o nosso amor se deposita como oferenda. Coração uno e infinito do Eterno, que é nosso Pai, que é nossa Mãe. Esse coração emite uma luz suave das cores do arco-íris, um arco-íris que se mistura e se irradia desse coração que flutua sobre os nossos corações que formam esse grande colar de contas. Esse coração sublime irradia para cada um de nós, e de cada um de nós se irradia aonde seja necessário essa mesma luz, luz que nós compartilhamos uns com os outros, luz que se acende e cresce a cada expressão de amor que brota de dentro de nossa alma, acendendo e aumentando as chamas e se espalham como um fogo sagrado do nosso coração. E no centro desse grande colar, sob essa sombra luminosa que provém desse coração que flutua, o planeta Terra inteiro, do tamanho de uma bola, no centro, gira e é tocado por essa luz. Nele estão as 7 bilhões de criaturas encarnadas. Mas nesse momento é apenas uma pequena esfera. Ali se passam todos os dramas no tempo e no espaço. Mas onde nós estamos, esse grande colar de luzes, refletindo o pulsar de corações que amam, que procuram entrar no reino da misericórdia, no reino infinito da misericórdia. Esse planeta é apenas uma pequena conta de um rosário infinito que está às mãos da Mãe Divina. E é a essa Mãe que nós rogamos, que sobre cada uma dessas 7 bilhões de criaturas encarnadas e de outros tantos bilhões de desencarnados, caiam esses raios, que são raios que não ferem, mas são raios que despertam, que curam. E a cada respiração sentimos esse fogo arder. Esse fogo foi anunciado pelo Cristo. Eu vim, diz a consciência crística em Jesus de Nazaré, eu vim trazer fogo à terra e anseio e trabalho para que esse fogo arda sem demora. Que esse fogo possa realizar o seu trabalho e acender nas almas um clarão que as faça ver o que são, e que nós sejamos nós, por nossa parte, mensageiros
mesmo nas nossas vidas aparentemente insignificantes. Não somos, porque a unidade é a realidade da criação. E o todo e o um são uma só coisa, indefinível, mas realizável. Que nós todos possamos realizar. E agora o espaço para a nossa consciência pessoal pedir. Eu vou ficar em silêncio para que façamos os nossos pedidos pessoais nesse momento. Agora que pedimos por todos, podemos pedir por nós e pelos nossos amados. Que a Mãe Santíssima, que a Mãe Divina, expressa em Clara de Assis, em Dulce, em Rita, em Anandamoyi Ma, uma santa hindu de amor incondicional, que a Mãe Divina possa brilhar sobre nós, nos guardar no seu ventre sagrado, nos defender, nos curar e nos libertar. Gratidão, que a paz esteja com todos nós.